citei lá no Salmo número 100. Deixa eu ligar aqui. Salmo, capítulo número 100. Bem conhecido de nós, irmãos. Olha só o que fala o Salmo número 100, versículo 2. Fala assim: servi ao Senhor com alegria. É bem conhecido de nós, tem várias músicas, né? E apresentai-vos a Ele com canto. Então você vê que não só aqui, mas a Bíblia manda nós cantarmos para Deus. Não é pregação de hoje, mas eu já preguei aqui para você, né, irmãos, que lá em Apocalipse, quando nós tiver o novo céu, a nova terra, não vai ter mais pregação da palavra. Mas vai ter o quê, irmãos? Vai ter música. Por quê? Porque a palavra vai estar lá, que é Jesus, né? E nós não temos mais que pregar para ninguém. Mas a música, ela vai o quê, irmãos? Ela vai continuar. Por isso que eu falei, a gente tem que ser extremamente crítico e criterioso. Não se canta qualquer música, não é qualquer música para qualquer momento, não é qualquer música para qualquer horário, não é. Tem que saber o que está cantando, na verdade. Porque o louvor, ele é o quê? Ele é para Deus, com certeza, né? Mas ele tem que ser feito de coração. Então, eu não vou pregar sobre isso. Eu quero só pegar a primeira parte e falar servir ao Senhor, mas servir o quê? Servir ao Senhor com alegria. Irmãos, qual é a diferença da gente para o mundo lá fora? É que nós servimos. Não, que nós servimos com alegria. Aqui eu vou tomar cuidado porque está gravando. Quando não está gravando, eu abro o bocão e falo mesmo, né? Nós que servimos a espíritos no passado, mas não servia com alegria, não. Servia por obrigação, a vezes nos dedicávamos até mesmo, né? Claro, eu tenho mais por causa da minha mãe, né? Ia lá, gastava e era o melhor, né? E tinha que ser o melhor, mas não servia a Deus com alegria, né? Ou servia outras coisas aí, mas não é com alegria. Servia, né? Aí nós somos resgatados para Deus. Se nós servíssemos a Deus, já era uma bênção. Eu sempre digo, né? O homem é escravo na mão do diabo, ou ele é servo na mão de Deus. Não existe livre-arbítrio completo. Não, porque você pode escolher o teu Senhor. Você é livre para isso. Mas você não pode escolher o que, irmãos? O teu destino. Então o livre-arbítrio não é um livre-arbítrio completo. Não tem como eu escolher o diabo na terra e no céu, quando eu morrer, eu vou morar com Deus. Né? Ou vice-versa. Não tem como eu servir a Deus na terra e quando morrer para o inferno. Isso não existe. Então o livre-arbítrio não é tão pleno assim. Mas Deus deu livre-arbítrio para Adão. Deu livre-arbítrio para Adão. Adão podia fazer qualquer coisa? Qualquer coisa, desde que Deus tivesse o permitido. Então ele não era livre 100% coisa nenhuma. E tinha, né, irmãos, uma proibição, que era o quê? Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você viu que não era tão livre a escolha assim, não? Ele podia fazer qualquer coisa que Deus o permitisse. Domina sobre os peixes, sobre os animais, né? Isso Deus permitiu, então ele podia fazer isso, né? Sujeitar a terra, multiplicar, e tudo isso ele podia. Tudo ele podia, mas ele só podia o quê? Naquilo que Deus permitiu. Eu falei assim, você pode comer sorvete de maracujá, limão, chocolate e morango. Você tem poder de escolher qualquer um desses. Não, mas eu quero um de cereja. Não, cereja não pode. Então, é um livre-arbítrio? Mas o quê? Limitado. Deus diz, você pode escolher tudo isso aqui. Mas eu te digo o que escolher nessas opções. Mas eu quero cereja. Não, cereja você não é permitido comer. Eu vou comer da árvore do bem e do mal. Não, você não pode comer da árvore do bem e do mal. Então não é tão livre assim, não. Não é tão pleno assim, coisa nenhuma. Senão o homem podia comer da árvore do bem e do mal, não é verdade? E poderia continuar vindo no paraíso. Ele não viveu no paraíso, ele foi tirado do paraíso para não comer o que? A árvore da vida. Então não é bem assim como falo, não. Eu fico com a Bíblia, prefiro ler a Bíblia e tirar minha conclusão bíblica. Então é livre para fazer tudo que Deus mandar. Então só tem Deus ou o diabo. Então já seria uma bênção servir a Deus. Já é uma maravilha. Mas a palavra fala o quê? Servir ao Senhor com alegria. E essa alegria, como nós falamos, né, vem aquela satisfação lá de dentro do coração. Né? Como eu falava semana passada ou na outra. Eu falava sobre a comida.
não é verdade? Se não tivesse gosto nenhum a comida, mas ela nutrisse a gente, nós precisávamos comer, amém? Ah, por exemplo, lá, o feijão e arroz. Se fosse feio o feijão e arroz, não, pastor, mas lá em casa é feio. Não, o esposo e a esposa que não cozinha direito. Mas, né, eu digo bem feitinho. Né? Mas se fosse feio o feijão com arroz e não tivesse gosto de nada, mas te nutrisse, você precisava o quê, irmãos? Mesmo que fosse sem gosto, ou até feio na aparência, não interessa. Porque qual é a função do alimento? É nutrir o nosso corpo. A função do alimento não é nos dar sabor ou mostrar beleza, é nutrir o nosso corpo, não é verdade? Tanto que às vezes, por que às vezes tem criança que não bebe água, né? Porque às vezes a água às vezes é meio sem graça. Porque ela foi feita para ser assim mesmo, né? Ah, mas eu quero uma coquinha, eu quero um chazinho, eu quero um iogurtezinho, eu quero uma... Claro, porque tem gosto, né? Tá errado, amém? Vigie, né? Mas o refrigerante faz muito mal, vigie, né? Enfim. Não, mas a água não tem gosto, mas ela foi feita para... Tem tantas funções, né? Mas foi feita para nos hidratar, né? Mas Deus é tão bom, como eu falava nesses tempos atrás, né? Deus é tão bom que ele fez a comida com sabor. Cada comida veio ser um sabor diferente, né? Embora o pessoal fale que tudo quanto é carne, tem carne de gosto de quê? De gosto de frango. Tudo em gosto de frango. Jacaré, cobra, caranguejo, dragão, golfinho, tudo em gosto de frango. Né? Eu não acredito nisso, né? A carne tem o gosto dela, né? Então, cada carne tem o seu gosto, né? E às vezes você pode preparar a carne, sei lá, tá no espeto, aquela carne, aquela rodelinha assim de gordura pingando, assim, você, já começa a comer com os olhos, né? E crente que não senta na mesa para comer e não fala de comida, isso aqui fica bom também de tal jeito. Tá com defeito de fábrica. Senta na mesa, olha, mas é bom temperinho verde aqui também no carreteiro, né? Faltou um queijo. Crente que não senta na mesa para comer e não fala de comida, tá com defeito de fábrica. Que bota e gostar de comer, né? Mas enfim, irmãos, por quê? Porque o gosto é bom. Né? Então até eu falava esses dias no vídeo lá, embora alguns me ignorem completamente, mas quem me segue lá, eu botava, né, irmãos? Que a alegria é o tempero de servir a Deus. Então servir já era o necessário, melhor que servir o demônio. Mas a palavra fala servir a Deus com alegria. E eu creio que é assim que a gente faz aqui, irmãos. A gente prega o evangelho com alegria. Né? Lá em, não precisa você abrir, não. Lá em Atos 8 fala que o Filipe desceu a Samaria, pregava a Cristo, lá tinha milagres, testemunhos, e fala, e havia grande alegria naquela a cidade. Alegria, irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, 22, é um dos frutos do Espírito. Então você vê que não é uma alegria de uma piada, não é uma alegria, irmãos, de uma coisa legal, de um caos, não. É uma alegria o quê? Que vem do coração. E pelo que eu vejo na Bíblia, irmãos, o céu é tudo, menos triste. O único lugar na Bíblia onde eu vejo que vai haver choro e ranger de dentes é no inferno. Eu nunca vejo que tem isso no céu, não é verdade? Então você vê que a alegria, ela faz parte do quê? Da presença de Deus. Então quando eu sirvo a Deus, eu vou servir o quê? Com alegria, né? Aquela dureza. Jesus falou assim, o meu fardo é leve, né? E o meu jugo é suave. Alguns falam às vezes de Jesus como se fosse, nossa, a coisa mais difícil do mundo. Eu não creio nisso, não, moço. Vejo o missionário Soares aí com mais de 60 anos com Jesus. Eu não vejo ele falando assim, pessoal, é difícil. Olha, eu não vejo isso. Eu vejo ele com alegria. E eu vou olhar para uma pessoa assim. Não vou olhar para um cara que se converteu há 3 meses. Eu vou olhar para um missionário que está há 60 e poucos anos com Jesus. Alegre, faceiro, diz coisa boa, pessoal. Desde os 6 anos que eu sirvo a Jesus. Claro que a pessoa vai crescendo, né? Mas é uma pessoa assim que eu dou ouvidos. Né? Não para o João ninguém lá que se converteu e fala assim, pessoal, é duro, viu? Olha, sabe nada da vida. Eu não vejo um apóstolo na Bíblia, irmãos, né, falando que não vale a pena servir a Deus. Pelo contrário, no Novo Testamento, a carta que mais fala sobre alegria é Filipenses. Onde é que Paulo estava? Na cadeia. Um presidiário, e esse estava inocente, tá? Né? Por pregar a palavra lá. O que ele poderia falar? Pessoal, ore por mim, tá ruim o negócio aqui. Pessoal, Jesus me segura, eu vou te negar. Vai tomar banho.
Não, a carta que mais fala sobre alegria no Novo Testamento é Filipenses. E Paulo estava onde? Aliás, a maioria das cartas, porque ele escrevia. Porque ele não conseguia ir. A maioria dos lugares estava onde, irmãos? Estava preso por pregar o evangelho. A maioria. 2 Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, Paulo estava na cadeia. E ele fala, né? Guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. Né? Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não só para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Palavra do homem que pouco mais tarde seria morto, decapitado, né? Segundo os historiadores. E aí? Está cheio de versículos na Bíblia, meus amigos. Os homens de Deus eram alegres. Então, como eu falei, não é aquela alegria, aquela bobeira, aquela besteira, aquela coisa da carne, aquela risadinha. Não, isso é demônio. Né? Mas o que? É a alegria que vem do coração. Então eu sempre digo, a alegria é o tempero de servir a Deus. Servir a Deus é bom, mas a alegria é o sabor. Comer é bom, a função do alimento é nutrir o nosso corpo, mas sentir o gostinho é melhor. Não é verdade? É verdade. Então, servir ao Senhor com alegria. Até essa parte me estendi um pouco, não é a parte principal. Né? É só a entrada. Aí eu estava falando ontem, até para os obreiros aqui, até eu gravei lá no Face, coloquei uma palavra que Deus me deu há muitos dias sobre 2 filhos, um que serviu com alegria e outro não. Está lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Ah, é difícil servir a Deus. É difícil para servir a Deus quando a pessoa não se firma. Gênesis 28. Enquanto a pessoa não se firma, está com um pezinho no mundo lá fora ainda, né? Não é nada. Jesus disse que o fardo é leve, o jugo é suave. João fala lá na 1 João, né? E os seus mandamentos não são penosos. Claro que o sofrimento da perseguição de pregar o evangelho, isso nós podemos passar e não é bom, né? Claro que às vezes uma dificuldade, uma luta, uma tentação, a gente pode passar, não é bom. Mas Jesus falou o quê? No mundo vocês terão aflição. Se desespera, enfia a cabeça na terra e pede para morrer? Tem de bom ânimo. Ou seria hoje, tenha coragem. Eu venci, eu fico com Jesus. Ninguém faz a minha cabeça. Servir a Deus é maravilhoso. Gênesis 28. Aqui, irmãos, tem muita coisa para nós ler, então eu não vou ficar muito, né? Aqui tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Nem 2 valia nada, né? Só que nós vemos que o Esaú perseverou. E o Jacó, perseverou no erro. E o Jacó, irmãos, com tanto tranco e barranco, né? Depois virou Israel, Deus mudou o coração dele. Nenhum dos 2 filhos valia nada. Tanto Jacó como Esaú não valia nada. Esaú se afundou mais. Mas o Jacó fez o quê? Fez a diferença. Quer dizer, Deus fez a diferença na vida de Jacó, porque ele permitiu Deus mostrar. E aí nós vamos ver aqui, até eu falava ontem, né? Enquanto um filho trazia pesadelo, o outro tinha sonho. Enquanto um faz de tudo para afrontar e fazer o oposto, o outro servia a Deus e tinha promessa para ele a descendência que nem tinha ainda vindo. Olha só, Gênesis 28, vamos ler o versículo 6, irmãos. Gênesis 28, versículo 6 fala assim: Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Esse foi a bênção, né? A ordem. E que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e se fora a Padã-Arã. 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. 9. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, então já tinha 2, tá? A Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. Irmãos, se você ler os versículos anteriores, fala que ele já tinha pego 2 mulheres cananeias e fala assim, ó, que elas eram a amargura
do coração do Isaac e da Rebeca. E ele foi o que, irmãos? E pegou mais 2 mulheres, né, ali. Naquele tempo não podia casar com mulheres estranhas, né? Mas, enfim. Hoje é parecido, né? Não é para ter julgo desigual, né? O cristão não vai procurar no mundo lá um relacionamento, né? Se a pessoa já estava assim, toda juntada quando conheceu Jesus, fica desse jeito, casa, né? Que os dois se convertam. Mas tá com Jesus, vai buscar no mundo lá fora, a palavra fala que isso não pode ser julgo desigual. O que é julgo desigual? É você botar um boi forte junto com um jumento. A lei proibia, irmãos, você colocar um boi e um jumento junto. Ai, que horror, pastor. Não sei o que chama. A Bíblia fala assim, você é um boi forte. E o mundão lá fora é um jumento. Está na Bíblia. A lei dizia que não se botava jumento e boi junto na canga. Isso é um jugo, é uma canga, né? Você botava o quê, irmão? Você botava 2 bois ali, né? Um geralmente um pouquinho mais forte, um outro um pouquinho mais novinho, mas também que conseguisse, né, trilhar. Então, mas quando ele viu, o que é forte, né? Porque o versículo 8 fala assim, ó, vendo também Esaú que as filhas de seu pai eram más. Então, esse filho, o que, irmãos? Ele fazia tudo para incomodar. Quem era o filho preferido, irmãos, do Isaac? Esaú. Depois que ele perdeu a bênção, né? O que aconteceu? Ele fazia tudo que ele podia para incomodar o pai e a mãe. Ele fazia tudo o oposto. Isso incomoda o pai e a mãe? Agora é que eu faço. Tristeza, né, irmãos? Como eu falo, às vezes numa empresa, até na obra de Deus, muitas vezes, né, irmãos? A pessoa faz tudo o oposto, sabe? Todo o oposto. Irmãos, isso não é personalidade, não. Isso é cabeçudo. Isso é gente, irmãos, que não aprendeu a mudar ainda. O único que não muda, lá em Malaquias 3:6 fala, eu, o Senhor, não mudo. O único que não muda, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, personalidade, opinião, não tem nada a ver com ser o cabeçudo, não. Isso é a conversa do diabo. Mas o Esaú diz, eu vou incomodar o pai e a mãe. E, volto a falar, ele já tinha 2, irmãos, noras, né, ali dos filhos estranhos, que incomodavam o pai e a mãe. Ele pegou lá e pegou mais 2, tipo assim, então agora, né, duplicou o incômodo. E eu vou incomodar. O meu pai não me abençoou, agora é que eu vou incomodar. O Jacó foi mandado lá para arrumar uma esposa, né, que a gente sabe que depois é a Raquel, né, agora é que eu vou incomodar. Agora é que eu vou incomodar. Por isso que a palavra fala que ele é um profano, né? Mas o outro filho, irmãos, que eu volto a falar, que também não valia nada. Só que deixou Deus mudar ele depois, mais tarde, ele tornou-se o quê? O príncipe de Deus. Amém? Né? Esaú começou como Esaú e acabou como Esaú. Jacó começou como um Jacó e terminou como um príncipe de Deus. Essa é a diferença, né? Olha só, agora no versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. 12. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que quem é que estava lá em cima da escada? O Senhor. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Eu vou parar aqui, né? Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Ele estava indo para buscar uma esposa. Nem tinha filho, e Deus falou, por causa do que tu está fazendo hoje, eu vou dar para ti e para a tua semente. Semente é a descendência, né? Para ti o quê? E a tua. Depois você pode ler, tá, irmãos? Não é o propósito. Depois você pode ler, depois ele acorda, né? Faz a coluna, enfim, não vou pregar sobre isso. Mas o que nós vamos ver? Né? Até eu falava lá,
enquanto um filho fazia o pesadelo, o outro filho tinha o quê, irmão? Sonhos da parte de Deus. Enquanto um filho fazia tudo para perturbar o pai e a mãe, né? Procura não conversar agora, os obreiros atendem quando a pessoa conversa na hora do culto assim. Fica ligado. Né? Honrar o pai, a mãe é promessa ainda. O outro estava o quê, irmãos? Tendo uma visão com promessa de. Ele tem que atender. Não fica viajando os obreiros. O que, irmãos? Estava o quê? Tendo uma promessa que vinha da parte de Deus. Jacó era perfeito? Não. Ele tinha que mudar? Bastante. Depois você sabe que ele virou o quê? Israel. E Esaú? Não virou nada, continuou como Esaú. Então você viu, irmão, o quê? A diferença. Então você vê que nós temos que escolher. Eu falava daquela parábola de Jesus, né? Que o pai falou assim para 2 filhos: filho, vai lá no campo e faz tal coisa para mim. Tá bom, pai. Mas não foi. O outro disse: eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus perguntou para ele: qual dos dois fez a vontade do pai? Qual que dois fez, irmãos? O primeiro ou o segundo? Ah, eu não vou. Depois ele foi para casa, ficou mal. Não, eu vou. Né? Jesus falou assim, ó, o segundo fez a vontade do pai. Né? E aqui é a mesma coisa. Qual fez a vontade do pai? Claro que o pai queria abençoar os dois. Tanto que Isaac queria abençoar o quê? Esaú. Né? Não justifica eles terem feito aquela enganação tal, né? Não é isso não, tá? Mas o Isaac queria abençoar o Esaú. Mas depois ele entendeu, né, que a bênção era para o menor, no caso, né? Eles eram gêmeos, mas o Jacó nasceu por depois, né? Saiu da barriga depois, mas, né, Deus, desde o momento, falou que ele, ok, tinha a bênção para Jacó. Aí você viu que ele foi obedecer ao pai? Tá bom, pai, eu vou lá procurar uma esposa. A gente sabe que depois ele conheceu a Raquel. Tem aquela briga com Raquel e a Lia, né? Até o pessoal fala, sabia que Jacó era analfabeto? Por quê? Você é mais velha que a minha avó, essa piada, né? Porque ele amava a Raquel e não Lia. Lia, ele não gostava da Lia. Mas depois você vê que ele provou, porque ele não enganou o pai dizendo que era irmão e era outra verdade. O Labão enganou ele, deu uma irmã falando que era outra verdade. Você viu que ele plantou e colheu? Mas outra hora, irmãos, eu vou mostrar para vocês sobre a Lia. Até não é pregação de hoje. A Lia, irmãos, era desprezada, mas era a que mais teve filhos. Cada filho dela era uma oração a Deus. Né? Cada um tem um nome, né, irmãos? Que agora o meu marido me virá. Agora Deus... É muito bonito, irmãos. Muito bonito. Cada filho tinha uma promessa. Né? Deus me julgou. Então, é muito lindo. Se você... Outra vou pregar. Né? Muito lindo. Cada filho diz, agora o meu marido vai me amar. É forte isso, né? Então ela era desprezada, mas ela dava frutos. Né? É muito bonito. Eu não vou pregar sobre isso não, amém? E a Raquel era a amada, mas se você vai ver de verdade, irmãos, comparando a Raquel com a Lia, a Raquel tinha uns probleminha lá. A Lia era bem melhor do que a irmã. Como é que pode? A amada incomodava, a desprezada não. Outra hora, depois você lê, né? Cada filho tinha um significado. Mas, enfim, quem fez a vontade do pai, quem serviu a Deus com alegria? O segundo. Ele era perfeito? Não. Ele foi o quê? Aperfeiçoado. Esaú continuou o quê? Sendo Esaú. E Jacó? Jacó depois teve mudado aqui para Israel. Amém? Todo mundo conhece Israel, né? E é o nome da nação de Deus até hoje, né? Mas começou assim. Um causava pesadelo para o pai e para a mãe. O outro tinha sonhos de Deus. Não era perfeito, não. Mas Deus estava lá, não mandou um anjo. Não, era Deus que estava lá em cima. Ó, eu vou dar essa terra para você e a tua semente. Bonito, né? Então Deus tinha um plano para Jacó. Vamos terminar? Malaquias capítulo 3. A Malaquias é fácil, né? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3. Já vai pregar sobre dízimo, irmã.
E se pregar, qual o problema? Quem é dizimista ficou ofendido ao falar sobre dízimo? É só quem é ladrão. Mas eu não vou pregar sobre o dízimo hoje não, tá? Malaquias 3. Olha aqui, irmãos, antes de eu chegar no versículo que é o tema do mês, Malaquias capítulo 3, vou pegar aqui o triandando no versículo 13, amém? Malaquias 3, versículo 13, fala assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados, felizes, os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Já viu aquela conversa fiada? Eu faço tudo direitinho, Deus não me abençoa. Não, se visse tudo direitinho, Deus abençoava. Eles andavam todo torto, todo errado, todo perturbado, mas na concepção deles, o que, moço? Eles estavam na bênção de Deus. Ah, o camarada faz lá um monte de coisa errada e é abençoado. Mas o que seria ser abençoado? Dinheiro? O que seria ser abençoado? É você passar as férias numa piscina de plástico e ir em Balneário Camboriú? O que seria ser abençoado? É você andar de bicicleta e ir com um carrão zero? O que seria ser abençoado? É você andar com uma roupa mais simplesinha e ele com o terno da última moda? O que seria ser abençoado para você? Para mim, abençoado é botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Para mim, abençoado é, ainda que eu não consiga dar para minha família luxo, é saber que nem um grão de feijão eu tirei do suor de ninguém. Para mim, abençoado é saber que se eu dormir e não amanhecer, eu sei que eu vou estar na glória com Deus. Para mim, abençoado é a minha esposa ter segurança de que eu não vou querer trocar ela por outra. Para mim, abençoado é sentar numa mesa com os meus filhos, com a minha família, e comer sem brigaiada e descansar. Para mim, abençoado não é poder comer no melhor restaurante aí, só porque é chique, chegar lá não pode comer nada, porque um ataca diabetes, outro ataca o bucho, outro o estômago, outro a ursa. Dá um copo com água. Né? Me dá um copo com água. Para mim, abençoado. Para mim, abençoado não é ter uma cama luxuosa, um travesseiro de penas de ganso, de ouro, né? E tomar tarja preta para dormir. Para mim, abençoado não é andar com olheira, cheio de depressão, pedindo para morrer. Isso para mim é ser abençoado. Mas eles, o que, irmãos? Estavam olhando, eles fazem o mal e escapam. Eles aprontam e Deus está aí. O que adiantou servir a Deus? O que Deus fala? As vossas palavras foram agressivas para mim. Aí vocês me perguntam, o que nós te agredimos? Eu vou falar o que vocês me agridem. Olhamos que forte falar isso, né? Aí não vale a pena servir a Deus. Serviam a Deus? Diziam que sim. Mas com alegria? Não. Mas olha só como o versículo continua. Eu falei, quando eu pregar para você o 18? Outra vez verei a diferença. Deixa eu te dar o contexto para te entender o que o versículo 18 fala. Vamos ler o versículo 16. E então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Ele é caduco? Claro que não. Mas ele tem questão de fazer o quê? Como fosse um livro. Há um memorial escrito diante dele. Para os que temem
ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Amém? Quando fala, não vale a pena servir a Deus. Não. Deus fala, ele fica só ouvindo o que eles estão conversando. Há um memorial para os que lembram do Senhor e temem o seu nome. Amém? Agora, nesse tempo que nós estamos no Brasil, né? Tem gente que nunca compartilha nada de Jesus. Aí pro A e o B fica de coisa. Vai se converter, vai te firmar com Deus. Acha que é o quê? Dos dois lados, A e B, não é só do lado não. Tá tudo errado. Né? Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Jesus. Há pouco tempo, né, nós estávamos a pandemia, não é verdade? Há pouco tempo nós estávamos a pandemia. Claro, não sei aqui como é que foi, irmãos, mas tinha cidades que a igreja estava fechada, irmãos. Sabe o que é sentar no altar domingo de manhã e ver a tua igreja fechada? E por causa de política. Isso aconteceu na sede de Porto Alegre. Isso aconteceu lá onde eu era pastor antes. Tu sentado domingo de manhã e ver a igreja fechada. Vários, não foi só domingo não, foi vários. E tu sentado aqui, ó. Eu não vou dormir até as 10 horas da manhã. Eu vou levantar cedo e eu vou pro altar. Eu vou gravar a pregação, vou mandar pro povo. Mas eu não fico dormindo. Eu recuso a fazer isso. E era por causa de política, não era por causa de vírus, coisa nenhuma. Era política, era homens. Né? E aí tinha os camaradas que ficam lá, de vez de botar coisa que presta no Facebook, né? Ficam, não sei o quê, xingando as pessoas. Isso, agora vocês correm para as igrejas. Tá? E, cara, agora é de você falar para correr para a igreja. Não serve a Deus, agora estão com medo, mas agora é que tem, sabe? É o oposto, agora é que tem que vir para a minha igreja. Sabe? E a gente fala um monte de besteirada, já achava que era o fim do mundo. Pois bem, estamos em 2022, quem está vendo aqui, e o mundo ainda não acabou. Como é que ficou a língua de quem dizia isso? Tá tudo errado, irmãos. Sabe o que faz a diferença? É nós ser aquela pessoa que lembra, que teme ao Senhor, e lembra do seu nome. Não, pessoal, estamos em tempo de trevas, mas o Senhor vai nos fazer brilhar a luz sobre nós, em nome de Jesus. Não sabemos o que vai acontecer no mundo lá fora. Mas olha, a palavra de Deus fala, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tá difícil, mas agora é a hora do povo de Deus o quê? Se unir e orar cada vez mais. Deus fica só ouvindo uma pessoa e fala assim, essa pessoa eu faço questão de fazer um memorial na minha frente. Era o que ele fazia lá. Você acha que ele mudou? Então nós temos que ser esse tipo de pessoa. Nem A nem B, tá os dois errados. Nós temos que falar o quê? A palavra de Deus. E aí, olha o 17 para terminar. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Você acha que era só o Kiko? Também vai ser o tesouro do papai. Tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, papai. Fale da minha palavra. Sim. Vamos falar para o outro, né? Mundano. Aí não, né? Né? Que às vezes queria a bola quadrada, você é a besta quadrada. Não, para com isso, né? Não, será para mim um particular tesouro. Poupa-lo-ei. Olha como a palavra se fecha agora. Como um homem poupa seu filho que o serve. Olha aqui a palavra servir de novo. E aí você vai terminar o 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o quê? Olha essa palavra servir de novo. É a palavra dos que martelar no teu coração. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos falar besteira? Vamos falar o evangelho, gente. Vamos ficar murmurando? Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos servir a Deus? É servir com alegria, né? Mãe, vamos na igreja? Tem que ir, hoje é Santa Ceia. Ai, meu Deus, que pena de acordar minhas crianças. Acorda e traz para a igreja. Acorda e traz, mostra que é prazeroso, até na chuva. Se tiver que pegar a chuva, vem, mas é uma alegria estar na casa de Deus.
Atrasou um pouquinho o culto. Ai, meu Deus do céu. Vamos almoçar tarde de novo hoje. Mas depois dorme o resto da tarde. Não, obrigado, Jesus. Ainda que a gente almoce um pouquinho mais tarde. Mas vai ter até um tempero melhor a comida porque estava servindo a Deus. Ainda mais quem só vem domingo na igreja, né? Tem que servir, tem que fazer mais ainda, né? E servir a Deus. Então, e Deus fica só ouvindo. Amém? Não é concordar com o mal, mas é concordar e falar o que? A palavra de Deus. Deus fica só ouvindo. E ali tem um memorial, e um dia será um tesouro, né, particular. E aí fala, aí vocês vão ver a diferença entre que serve a Deus e não serve. Mas não é só quem serve e não serve, mas é quem serve o quê? Servir o Senhor o quê? Com alegria, é prazer servir a Deus. Não é pesado coisa nenhuma, é maravilhoso. O único arrependimento do crente é não ter se convertido antes. Pastor, como ele queria ter me convertido antes. Eu também. Me converti com 18, foi tarde. Devia ter sido da barriga da mãe já convertido, mas não deu. Mas agora que eu me joguei, eu me lancei de cabeça. No caso, Deus me chamou para fazer a obra, mas eu larguei tudo. Né? Hoje estaria bem em todos os sentidos, não, mas eu larguei tudo, né? Para fazer a obra de Deus, para poder pregar a palavra, né? Você tem um chamado, talvez não um chamado em tempo integral, né? Mas é um chamado de Deus também. E aí cabe a você se você vai ser, né? O filho que agrada ou o filho que desagrada, o filho que serve ou o filho que não serve, né? Vamos pegar essa palavra e colocar no coração. E aí nós vamos ter a diferença entre que serve a Deus e não serve, amém? Glória a Deus? Então tá, Deus abençoe você de casa em nome de Jesus. Então essa palavra